No vídeo de ontem, eu trouxe para vocês aqui o que aconteceu. Tentei fazer um vídeo extremamente imparcial e eu espero ter conseguido. A galera gostou bastante. Então agora chegou a hora de dar minha opinião sobre aquela treta toda do Cellbit com a Sasa. Antes de mais nada, eu só queria colocar aqui um trecho de vídeo do Cellbit porque ele mesmo se pronunciou em relação a isso tudo e eu vou colocar para você o que ele falou. Oi, gente, antes de começar a live, eu quero só fazer um pronunciamento bem direto sobre o que aconteceu hoje no Twitter. Ela fez a mesma coisa que ela sempre fez todos esses anos, e a minha resposta já estava escrita no próprio PDF que eu postei há algumas semanas atrás. Tá aqui o print da parte que eu tô mencionando. Essa não é uma tretinha de internet que vai ficar indo e voltando. O resumo é simples. Eu fui acusado publicamente de agressão sexual e fui obrigado a me defender. Uma acusação que ela mesma hoje assumiu que era mentira. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF e eu vou provar no tribunal. Ela me acusou de agressão sexual, um crime, e depois assumiu que era mentira. Eu já entrei com um processo contra ela e a gente vai resolver o resto na justiça. Eu não vou falar mais nada sobre isso até o fim desse processo. Vamos pra live. Sabe o que é irônico disso? Que, tipo, ela tinha feito um vídeo pra falar que ela ia resolver isso na justiça e que ela não ia falar mais sobre isso na internet. Mas, ironicamente, quem tá resolvendo isso na justiça é o Cellbit. E ela trouxe isso de volta, fez um vídeo pra falar sobre. Só queria comentar porque eu achei bem irônico essa questão especificamente. Mas enfim, eu só queria pontuar aqui uma coisa muito importante, que ela veio a público trazer o lado dela e ela merece ter espaço pra falar a versão dela. Ela merece esse espaço pra falar e discutir, porque ela tem o lado dela também, tem as coisas que aconteceu com ela. Eu acho injusto as pessoas simplesmente quererem só defender o Cellbit e não ver o outro lado, ou só defender o lado dela e não ver o lado do Cellbit, como foi o que aconteceu, inclusive, por muito tempo. Quando saiu o PDF de 19 páginas, muitas pessoas nem queriam olhar o PDF, porque essas pessoas já assumiam as coisas que ela tinha dito lá no passado como sendo verdade absoluta. E isso foi até uma das discussões que foram trazidas aqui, que as pessoas deveriam pensar mais e analisar mais as coisas em vez de simplesmente sair tomando partido e ignorando o outro lado o tempo inteiro. Então, independente do que você acha dessa treta toda, eu recomendo que você vá e assista o vídeo e veja o que ela tem a dizer, porque quem sabe isso pode até mudar a sua opinião em relação a essa treta toda. Não tô falando pra você pegar e ficar do lado dela, mas pode ser que isso abra um pouco a sua mente e faça com que você tenha uma visão um pouco mais esclarecida, vamos dizer assim, né? Bom, uma coisa também que eu comentei no vídeo é que eu acho que é errado a pessoa vir trazer isso a público. Eu acho errado uma pessoa que sofreu algum trauma, coisa do tipo, postar isso na internet publicamente. Ainda mais quando isso envolve criadores de conteúdo gigantescos. E aí veio uma pessoa e fez um comentário falando assim: então você quer dizer que a vítima de abuso não deve se pronunciar jamais? Bom, só queria dizer pra vocês que esse tipo de comentário é um insulto à minha inteligência. E eu não consigo ver essa pessoa falando isso sem ser na maldade. E cara, é obviamente completamente o contrário disso. Na verdade, eu acho que as pessoas que sofreram algum tipo de abuso, coisa do tipo, essas pessoas elas têm que se pronunciar, elas têm que falar. Só que o problema é que a internet ela não vai te ajudar, a internet ela vai piorar a situação toda. É importante você falar com o seu ciclo de amigos, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você tá seguro, entendeu? É importante você falar com o seu terapeuta, coisa do tipo, pra você lidar com esse tipo de sentimento que você tá tendo. Agora, quando você vem numa live em público e fala sobre um problema pessoal que você teve, ou quando você vai lá no Twitter e fala sobre uma coisa pessoal que você teve, isso vai 99% das vezes ser utilizado contra você. Então, a internet ela não vai ajudar você a curar o seu trauma. Na verdade, a internet vai piorar muito o seu trauma. Então, é muito errado, sempre que você passar por algum problema, você expor isso em público. Nunca faça isso. Sempre converse com as pessoas que você está dentro do seu ciclo de segurança, ok? E se você não tem um ciclo de segurança, tem terapeutas, tem aquele número lá que você liga também para conversar e... Bom, enfim, tem outras formas de você lidar com isso se não falando, tá bom? Não é a única forma que você tem pra resolver esse problema. Então eu acho que esse comentário é um comentário muito errado e eu acho que ela errou em trazer isso a público, principalmente porque ela tem um fandom e ele tem um fandom, então isso vai acabar respingando nos dois, isso vai acabar gerando uma treta, isso vai ficar como uma ferida aberta que nunca vai se curar, porque as pessoas vão ficar cutucando isso o tempo inteiro e vai ter sempre hater, né? Então os haters vão ficar cutucando e machucando ela o tempo inteiro com isso, seja fazendo vídeos ou seja simplesmente botando o dedo na ferida. E
tem que trazer para as pessoas que você se sente seguro com, entendeu? Você tem que estar perto das pessoas que te fazem bem para que você consiga se curar desse tipo de coisa e não ficar abrindo essa ferida o tempo inteiro. Que é justamente o que eu acho que ela fez. Ela ficou abrindo essa ferida diversas vezes e em público, e não foi 5, 6, 7 vezes, acho que foi mais do que isso, inclusive, tá? Bom, os prints que ela fez trazem mais contexto para essa história e demonstra que realmente ela teve um relacionamento muito tóxico com o Selbit. Porém, todos nós já sabíamos disso, e por muito tempo a gente apoiou ela por conta dessa questão especificamente. E mesmo o Selbit nunca tendo negado que teria sido tóxico com a Sasa no passado, eu acho que ela trazer isso de volta, assim, não vai mudar a opinião do público que tá contra ela agora, mas vai reavivar mais ainda esses traumas que ela pode ter passado. Eu não tô falando que, tipo assim, a Sasa ela tá errada em sofrer, porque eu imagino que ela tenha sofrido nesse relacionamento, mas a questão é entender que foi um relacionamento de duas pessoas e aparentemente essas duas pessoas foram tóxicas uma com a outra. Então, se você acha que a minha opinião é estar 100% do lado do Selbit, na verdade eu acredito que os dois eles foram tóxicos, mas o problema não é bem você ter um relacionamento tóxico, porque é muito comum disso acontecer. O problema é isso ser mantido por tanto tempo, por 7 anos, entendeu? Então o Selbit já viveu a sua vida, ele tá estendendo cada vez mais, fazendo coisas diferentes, daqui a pouco ele tá casado, entendeu? E isso continua voltando à tona e em postagens da Sasa lá no Twitter ou na live stream e outras coisas mais. Então é uma coisa que não tá sendo deixada morrer. E eu acho que ambos, sendo bem sério, ambos, não tô falando só do Selbit, tô falando da Sasa também, ambos merecem ter espaço pra sobreviver, pra fazer seu próprio conteúdo, pra fazer suas coisas. A Sasa, ela fala uma coisa, por exemplo, que ela vai ficar vinculada a isso pra sempre. Eu acho isso muito errôneo, porque assim, você tem sim relacionamentos que vão marcar você, e tretas que vão marcar você, mas só quem sabe que, como você cria conteúdo, que vai te acompanhar. As pessoas que te odeiam, elas vão te odiar por qualquer coisa. Por exemplo, até hoje as pessoas lembram da minha treta com Wagner, saca? Mas isso não me define, porque eu faço conteúdo diferente e eu já mudei muito meu conteúdo desde aquela treta. E por mais que as pessoas fiquem revivendo isso várias e várias e várias vezes, não é um negócio que me define e jamais vai me definir. Todo tipo de cancelamento, com o tempo, ele vai ser apagado. Então é importante entender que a memória das pessoas é curta. Só que essa treta aqui, ela não tá sendo esquecida justamente porque a Sasa não tá deixando ela ser esquecida. É isso muito importante da gente pontuar. Bom, sobre o comentário que ela fez um comentário extremamente pesado no Twitter, falando sobre agressão sexual e coisas do tipo. E por mais que ela vinha dizer agora que não era bem assim, eu ainda acho que foi algo sério o suficiente para ser debatido. Parece que ela viu o peso que o comentário dela teve e acabou pulando fora. E é até interessante esse tipo de discussão por parte dela, porque dá a entender que, tipo, ela não esperava que as pessoas fossem levar aquele comentário tanto no negativo, ou até mesmo que o Selbit não deveria ter feito aquele PDF de 19 páginas, mas o PDF de 19 páginas foi feito justamente por causa desse comentário pesado, que acabou não reverberando, mas mesmo assim é um comentário que tem potencial sim de destruir a carreira de uma pessoa. Muita gente falou, mas o Selbit, o cara tá gigantesco, não sei o que, tá no QS não sei o que, tá ganhando milhões fazendo jogo e tal, como que ele pode ter tido a sua vida destruída por ela? Então, o Selbit, ele é um criador de conteúdo, ele é um cara que depende de patrocínios e outras coisas mais. Se um comentário desse, que foi feito lá no Twitter, e sendo bem sincero, a tom de vingança, ele foi feito e isso reverbera e acaba viralizando na internet, vocês sabem que é só um pulo pra viralizar uma parada, até você explicar que focinho de porco não é tomada, você já perdeu todos os seus patrocínios. Então, pra gente que trabalha com internet, a gente tem muita coisa, a gente tem muito espaço, mas isso também é muito efêmero. Qualquer coisa que acontecer contra a gente pode perder tudo isso amanhã e tudo isso pode acabar também. Inclusive, essa é uma ansiedade que todos os criadores de conteúdo passam, seja você pequeno ou gigantesco, todos vão sentir esse sentimento de que daqui a um mês a gente pode ter perdido tudo, entendeu? E esse é um tipo de comentário que poderia ter feito isso. No final das contas, acabou não gerando esse tipo de treta toda. E por mais que ela diga que não era bem isso, eu acho muito tryhard. Principalmente, né, com a justificativa que ela dá. Que ela fala que é sobre a relação que os dois estavam tendo e tal, que estava durando muito tempo e isso estava machucando ela. Se, tipo, nesse contexto, é complicado demais trazer isso à tona. E, inclusive, é uma coisa muito pessoal pra você falar. E vamos lembrar que o Selbit não tava falando sobre isso, quem trouxe isso a público foi ela própria, entendeu? Então, tipo, sendo bem sincero com você, eu sinto que a Sasa é aquele meme do cara andando de bicicleta colocando um pedaço de madeira no meio do aro da bicicleta.
O advogado João de Sens, ele fez um comentário que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Ele assistiu o vídeo todo em live. Conclusões do vídeo da Sasha. Não gostei. Ela falou que iria tratar no judiciário, mas trouxe novamente pra internet. No fim das contas foi o Selbit quem processou. No caso foi o que eu comentei no começo do vídeo também. Ela reclama que colocaram ela nessa situação com relação a ter que se manifestar, mas de fato foi ela quem fez o tweet que gerou esse tumulto todo. Exatamente, clã. Tipo, você pode ficar do lado dela ou ficar do lado do Selbit, não importa, mas a questão é que quem começou essa guerra foi ela. Ela que trouxe isso a público, ela que falou sobre isso. Tudo bem que ela tava em trauma, que ela tava sofrendo e que ela quis trazer isso aí. Só que trazer publicamente, ainda mais quando você é um criador de conteúdo e você tem um alcance gigantesco, é pedir pra você tomar tiro no pé. Então, nunca faça isso. Converse com o seu ciclo quando você tiver algum problema. Fique próximo às pessoas que te amam, porque são as pessoas que vão te trazer segurança. Jamais fale com pessoas estranhas sobre coisas muito pessoais, porque é aquela questão, mano. Quando você é criança, fala que não é pra você falar com estranhos, né? Porque senão vai saber o que essas pessoas vão fazer com você. E aqui na internet é a mesma coisa. A gente minimiza esse contato porque a gente pensa, é só um contato de internet, né? A gente só vai entrar ali, escrever umas paradinhas e pronto. Mas esse contato, muitas vezes, é tão profundo e tão pessoal quanto um contato físico que você pode ter com outra pessoa. Você pode até achar meme isso, mas você sabe que é real lá no fundo. Bom, ela fez uma acusação muito séria no Twitter que deveria ser levada ao judiciário, e não aqui. Se de fato o Selbit assumiu que foi o controlador e as prints foram verdadeiras, eu concordo com ela que o Selbit tinha sido um namorado ruim, e é muito dolorido ver a dor dela, da gatilha de verdade. Em live ficou até difícil sentir também. O chat chama muita atenção. 4. Minha opinião de advogado. Não há nada no vídeo que seja juridicamente relevante para um eventual processo ou discussão dessa causa. Sinceramente, não era algo que deveria estar sendo trazido para a internet, mas como foi trazido, vamos comentar sobre. E o 5º, respeitem a dor dela. Isso é fundamental também. Quando eu digo que todas as pessoas merecem respeito, eu não fico e não fiquem dando hate, de verdade, ninguém merece isso. Bom, esse é um ponto muito importante. As pessoas estão levando em consideração que ela é tudo de ruim e que o Selbit, ele é tudo de bom. Esse tipo de pensamento é errado também. Porque assim, eu acredito que os dois erraram. E nesse caso, as pessoas estão julgando que ela não sofreu nada ou que ela não sentiu nada. Eu acho errado isso porque vocês estão falando como se ela não estivesse chorando, como se ela estivesse sentindo dor. Ela realmente está sentindo. Esse é o ponto, entendeu? As pessoas podem dizer que não acreditam, mas pelos prints que ela trouxe, e se esses prints forem reais, ela realmente teve um relacionamento extremamente tóxico. Pode ter sido tóxico pelas duas partes, mas o problema não é sobre o relacionamento que eles tiveram 7 anos atrás. O problema é ficar revivendo esse relacionamento de 7 anos atrás, hoje, em 2024, quando os dois estão tendo suas vidas completamente diferentes e seguindo seus próprios caminhos, certo? Então, eu não sei o que pode estar motivando ela a fazer isso, porque muita gente vai falar que ela tá buscando hype e outras coisas mais. Não sei se chama estratégia de criação de conteúdo, porque eu acredito que a própria Sasha, ela não precisa disso para criar conteúdo. Então, eu realmente acredito que ela possa ter algum trauma muito pesado em relação a essa situação toda. Mas a forma que ela tá usando, né, para meio que lidar com esse trauma, seja por questão de vingança, de fazer postagens, ou simplesmente porque ela estava em um momento de fragilidade muito grande e ela trouxe isso a público, não, obviamente, vai resolver o problema. Muito pelo contrário, vai aumentar ele. E agora a gente está vendo mais um episódio disso. Lembrando, né, que, tipo assim, por mais que o Selbit tenha feito coisas erradas e outras coisas mais, tipo, um relacionamento não define o que você é ou o que você vai ser pelo resto da sua vida. O Selbit, ele foi cancelado diversas vezes por muitas coisas que ele fez, entendeu? Então tem muitas coisas erradas que a gente pode citar que o Selbit passou aí ao longo desses últimos 7 anos. Mas não necessariamente a gente poderia dizer que isso tudo vai definir a carreira dele ou as coisas que ele faz, assim como a própria Sasha. Mas o problema, na minha opinião, é realmente ela não conseguir lidar, né, com esse sentimento e isso ainda ser um negócio muito real e pertinente na vida dela, saca? Seja por qualquer motivo que for. Ai, ai. Bom, então tá aí o vídeo, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo e a gente se vê depois.